E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso curso de Introdução ao Bootstrap. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula. Agora, nós, seguindo com o conteúdo, uma coisa muito importante que nós precisamos fazer é revisar um pouquinho dos nossos conceitos de HTML antes de aprofundarmos de fato no Bootstrap. Porque nós precisamos entender o que o Bootstrap traz de melhoria ao HTML e como eles vão funcionar de maneira conjunta. Beleza, pessoal? Então, antes de nós começarmos a de fato pôr a mão na massa, vamos fazer essa revisãozinha, beleza? Aí vem a nossa pergunta principal quando nós começamos a estudar HTML. O que o HTML é considerado? Uma linguagem de programação ou uma linguagem de marcação? Vocês sabem responder essa? Então, vamos lá. O HTML não é de modo algum considerado uma linguagem de programação, porque ele não precisa necessariamente de um compilador para que ele funcione. O HTML consiste em configuração de texto. Então, a partir de tags, nós fazemos a marcação de um arquivo texto, um arquivo TXT, digamos, e aí ele passa a funcionar como HTML. Então, sempre que nós queremos criar um HTML, basta ir lá no bloco de notas, criar o texto que nós queremos com as devidas marcações de configuração do HTML e salvar ele com .html. A partir daí, qualquer navegador passa a reconhecer esse arquivo e nós já temos aí o princípio dessa página web. Claro que só visualmente falando, mas o HTML basicamente ele é um arquivo que nós configuramos o nosso texto para que ele seja exibido aí, ou seja, ele funciona especificamente para os nossos navegadores. Beleza? Estão prontos então para a gente pensar em quais conceitos são importantes para o Bootstrap? Será que vocês já têm uma ideia aí do que nós precisamos entender? Bom, então vamos continuar. Bom, conforme eu citei, o HTML ele funciona por marcação de texto através de tags. E são justamente essas tags, ou melhor, elementos, que nós conseguimos definir e dizer para o navegador que tipo de objeto nós estamos utilizando. Então, as tags elas servem para dizer o que está sendo usado como um título, uma imagem, um botão, uma caixa de texto, entre outros, como também definir que espaço esse elemento vai possuir na tela. Então, essas tags elas são totalmente importantes porque é através dela que nós utilizamos os elementos HTML. Simplesmente se eu ir lá e escrever botão, ele não vai entender que isso que está sendo escrito se trata de um botão. Nós precisamos realmente colocar a tag específica desse elemento para que na hora que ele seja carregado pelo navegador, o elemento seja carregado corretamente. Então, esse elemento, quando nós o colocamos através de tag, ele passa a ocupar ali fisicamente um espaço na nossa tela. Vamos pensar que a nossa tela é uma folha de sulfite imensa, né? E aí, conforme nós vamos colocando os objetos, essa folha vai sendo preenchida. E é exatamente assim que o HTML funciona. Essas tags, elas podem ter atributos e através desses atributos nós definimos as características, como nome, ID e demais configurações como cor, tamanho, arredondamento e outras coisas que são importantes quando nós estamos definindo o nosso layout. Então, essas tags elas possuem palavras reservadas já dentro da marcação de texto que nós podemos consultar e reaproveitar no nosso código, reutilizar. E é assim que nós vamos construindo o nosso layout em HTML. Basicamente
sempre a utilização dessas tags combinadas com os nossos textos e características, ok? Beleza, então, pessoal, para seguir aqui com a nossa sessão de revisão, vamos revisar um pouquinho melhor tudo isso que eu acabei de falar, mas na prática, olhando o nosso código para a gente entender o que realmente está acontecendo no HTML. Lembrando, todos esses pontos eles são muito importantes para a gente conseguir compreender como o Bootstrap vai se encaixar ao HTML e também ao CSS, que vai ser muito importante, beleza? Bom, vamos lá então. Eu estou aqui com a minha pastinha criada no meu computador, criem a de vocês aí, e vou abrir essa pastinha aqui no Visual Code, que é o navegador que eu tenho de preferência aqui, quer dizer, o meu editor de texto de preferência. Para quem nunca usou o VS Code, eu vou deixar aqui na descrição para baixar. A instalação é super simples, é um executável, é bem tranquilo. E aqui a facilidade de você usar um editor de texto é que ele vai trazer recursos aí para nós, para facilitar o nosso desenvolvimento, beleza? Aqui eu já deixei aberto, mas só para dar uma elucidada, basta vir aqui em arquivo, abrir pasta, colocar o nosso caminho de pasta, que nós vamos localizar aí os nossos arquivos. Por enquanto aqui a nossa pasta tá vazia, mas vamos começar a criar exatamente agora, beleza? Então bora lá. Aqui eu vou criar um arquivo novo, vou criar como index, que é por padrão, como nós costumamos chamar uma tela principal de um determinado site. Sempre lembrando de colocar aqui o .html no final. Se ficar como .txt, o nosso navegador não vai reconhecer, beleza? Criando o nosso arquivo, como eu falei, os editores de texto, né, eles trazem aí algumas facilidades, então, para nós colocarmos as tags principais de HTML no VS Code, basta digitar o símbolo de exclamação, que ele já traz aqui essa opção, que selecionando ele já traz a nossa estrutura principal. Vamos então revisar aqui comigo. As principais tags são essas três. Primeiramente, HTML, que ele abre e fecha o arquivo, ou seja, tudo que faz jus ao a nossa página vai estar dentro dessas tags HTML, e ela define todo esse espaço que o navegador vai reconhecer. A segunda tag importante é a head, ela traz o nosso cabeçalho, que funciona para configurações da página, como tipo de compilação, né, de execução, como o TF8 nesse caso. Ele também serve para nós implementarmos arquivos externos, como arquivos CSS, arquivos JavaScript e também o nosso Bootstrap futuramente. E também o nosso título da página, que é o que vai ficar ali no topo do navegador, beleza? Algo muito importante é que toda tag que abre, ela precisa fechar antes de dar início a uma nova tag, a não ser que ela necessite de elementos dentro dela, como por exemplo, nesse caso, os nossos elementos de configuração. E a terceira tag principal que nós temos é a body. A body, ela representa o corpo da página, ou seja, tudo que vai ser exibido visualmente para os usuários. Então, tudo que nós formos inserir na nossa página vai ser contido dentro dessa página body. Então, se nós queremos criar um cabeçalho, por exemplo, um cabeçalho não vai ser criado na tag head, embora a head traga esse sentido. Um cabeçalho visual, ele vai ser criado dentro da tag body, porque é ali onde os elementos visuais são exibidos, beleza? Então, para a gente fazer a nossa estreia aí, como é uma tradição no mundo de desenvolvimento, vamos criar aqui o nosso Hello World, que é para estrear aí o nosso código, para nós vermos o nosso funcionamento.
Vamos colocar aqui no texto, vamos colocar aqui no título também, para nós entendermos aí certinho o funcionamento. Agora, para nós visualizarmos, vamos vir na nossa pastinha, onde nós criamos. Vamos abrir aqui com o nosso navegador aqui, ó, um arquivo HTML. Geralmente o Windows, ele já reconhece como sendo uma página de navegador. Então, clicando, nós passamos a ver aqui. Fizemos a nossa grande estreia. Beleza, pessoal? Espero que por aí esteja tudo em ordem. Agora, vamos retomar o nosso código e seguir aí com alguns tópicos importantes, beleza? Bora lá então. Beleza, então, pessoal, agora que falamos na nossa estrutura HTML, como ela funciona a partir das nossas tags, vamos entrar aí um pouquinho no conceito do CSS também, como ele se conecta ao HTML, beleza? Isso vai ser aí primordial para a introdução que nós vamos fazer ao Bootstrap e também para nós entendermos as diferenças e as similaridades entre eles, beleza? Vamos voltar aí para o nosso código, nosso Hello World que nós já construímos, e vamos começar aqui criando na nossa mesma pasta um arquivo chamado style.css. Novamente, style é um padrão que a gente costuma usar para folhas de estilo. O CSS, ele chama justamente folha de estilo em cascata. E isso significa, né, o nome cascata representa que ele vai aplicando as regras de estilo conforme elas são criadas, ela segue a ordem de criação que nós colocamos no arquivo CSS. Então, assim como uma cascata, ela vai passo a passo aí sendo chamado. Isso passa a ser importante quando nós passamos a estilizar diversos elementos numa única página. Por enquanto, para nós vamos criar algo simples, então isso não vai ter tanto impacto. Mas mais para frente, quando estivermos com uma construção bem grande de um site ou uma tela, nós vamos ver aí a representação disso, beleza? Bom, criado o nosso arquivo físico aqui na pasta, a coisa mais importante que nós precisamos fazer aí é conectar ele ao nosso HTML. E como faremos isso? Claro que através de tags. Aqui no nosso head, onde eu falei que nós realizamos a configuração, nós vamos colocar uma tag de link, uma tag responsável por justamente linkar esse arquivo e dizer que esse tipo de link é um arquivo de estilo, beleza? Então aqui no Visual Studio Code, só digitando o link, ele já reconhece que o que nós queremos, né, fazer essa importação desse arquivo CSS, e vamos selecionar. Se você estiver fazendo à mão, basta digitar essa tag aí, palavra a palavra, beleza? Vamos entender ela aí primeiramente. A nossa tag, ela chama link, porém ela tem duas informações contidas dentro dela, o rel e o href. E o que são essas informações que estão aí na nossa tag? Vocês têm ideias? Essas informações, elas são chamadas de atributos. As tags, elas possuem diversos tipos de atributos, sendo alguns atributos globais que funcionam para qualquer tag e outros atributos específicos, que é o caso, por exemplo, de tags de link. Esse rel, ele diz qual é o tipo de arquivo que nós estamos consumindo. No caso, é um arquivo do tipo style sheet, uma folha de estilos. Se fosse um JavaScript, nós colocaríamos aqui que é um arquivo do tipo JavaScript. E o href, ele se refere ao caminho desse arquivo no nosso computador. Se esse arquivo ele não estivesse na mesma pasta, nós teríamos que passar aqui o caminho absoluto dele. Seria C, e aí documentos, enfim, o caminho completo.
Por ele estar na mesma pasta, sem nenhuma subpasta separando eles, eu consigo simplesmente chamar o nome dele e a extensão e ele vai passar a entender. Beleza? Então, a partir desse momento, nós conseguimos estilizar qualquer elemento que nós configurarmos aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso Hello World e queremos configurar ele. Como nós faremos? A primeira coisa a se fazer é definir esse texto, fazer uma marcação nele, colocando ele dentro de algum elemento. Nós precisamos transformar ele em um elemento HTML real. Então, por exemplo, nós podemos usar a tag H1, ela serve para a definição de textos, é mais em relação a tamanhos, então nós vamos colocar ela aqui dentro. Por enquanto, nós só colocamos, vamos dar uma olhadinha lá no nosso navegador para ver como está o nosso arquivo. Vamos atualizar, né, como esse arquivo ele não está implementado em nenhum servidor, sempre que nós alteramos precisamos recarregar a página. E aí nós podemos ver aqui que ela já deu uma modificadinha no tamanho. Então, por que ele fez isso? As tags, elas possuem funções específicas. Então, o H1, ele já entende que é uma tag de título, portanto, ele precisa ter uma fonte maior e estar em negrito. Mas, se nós queremos, por exemplo, mudar a cor, que por padrão é preto, nós vamos voltar ao nosso código, vamos lá na nossa folha de estilos e dizer que nós queremos que o elemento H1 ele receba uma determinada cor. Vocês entenderam? Então, como isso é feito? Será que nós simplesmente passamos a mesma tag que nós colocamos lá? Desse modo? Bom, aqui o nosso editor de texto já está nos dizendo que não é assim. Então, nós passamos o nome e dentro de abre e fecha colchetes aqui, nós vamos colocar as nossas configurações, o que nós queremos. Então, nesse caso que nós queremos mudar a cor, nós podemos colocar essa cor aqui através do atributo color. Escolher uma nova cor, tanto pela sugestão, como também colocando o hexadecimal dessa cor, que seria a partir do símbolo de jogo da velha e número da cor, ou também passando as configurações RGB, por exemplo. Salvando aqui o nosso HTML, pelo fato dele já ter sido vinculado o CSS ao HTML, nós conseguimos ir lá no nosso navegador novamente, recarregar e veremos aí esse objeto configurado. Porém, se vocês pensarem um pouquinho, eu estou dizendo aqui que tudo que recebe H1, ele vai ter essa configuração, né, lá no CSS. Ele não tem uma informação específica aqui dizendo, né, qual atributo vai receber que cor. Então, se eu colocar um texto, por exemplo, ele não vai saber que aquela configuração, ela se referia somente ao nosso título. Ele vai automaticamente aplicar. E aí, os nossos atributos começam a ficar um pouco mais detalhados, porque dentro dele, nós podemos citar, por exemplo, um ID título. E a partir daí, nós conseguimos no nosso CSS dizer especificamente qual objeto baseado no atributo título vai possuir essa configuração. Vamos ver aí o nosso funcionamento, então? Bom, então a partir do momento que nós definimos um ID para o objeto, lá no CSS nós vamos precisar alterar, porque aqui ele está pegando o elemento em si, todo mundo que tem este elemento nesta página. Ou seja, nós vamos vir aqui, vamos colocar o jogo da velha e o nome do nosso elemento. Vamos salvar, então ele vai passar a compreender que apenas os objetos que tenham esse ID serão modificados. Vamos lá no nosso navegador, vamos verificar aqui e bom,
aqui nós podemos ver que mesmo existindo mais de um H1, o CSS ele modificou somente o que tinha o ID do tipo título, beleza? E esse é basicamente o funcionamento dos nossos atributos. Esses atributos das nossas tags, eles funcionam não só para configurar o nosso objeto, o nosso elemento, mas também para diferenciar eles dos nossos demais itens, né, para trazer essa identificação específica. Isso passa a se tornar muito importante quando nós estamos trabalhando com múltiplos elementos, como botões diferentes, imagens diferentes numa determinada página. Aí nós passamos a poder fazer uma configuração elemento por elemento, entenderam? Bom, a partir desse momento, começa a surgir a seguinte pergunta: onde o Bootstrap se encaixa nisso tudo? Já que o HTML ele já cria os elementos e o CSS já estiliza esses elementos, o que o Bootstrap tem a ver com tudo isso? Bom, nós vimos que as nossas tags elas possuem atributos, e esses atributos existem atributos globais, que existem para todas as tags. Esses atributos globais, eles são configurações padrões que nós fazemos para todos, como o ID, que eu mostrei, mas também tem um outro atributo muito importante, que é justamente aí onde o Bootstrap vai se basear para fazer os seus ajustes e alterações, que é o atributo class. Então, dentro das nossas tags, nós podemos colocar esse atributo class, que, como o nome mesmo já se remete, ele se refere a um tipo de classe específica para esse atributo. Essas classes, elas são como classificações de elementos para que o CSS consiga estilizar essa classe inteira, ou para que o JavaScript consiga controlar o funcionamento dessa classe inteira, ou então, no nosso caso, para que o Bootstrap ele consiga modificar esse atributo inteiro. Então, como que o Bootstrap vai funcionar? O Bootstrap ele é basicamente formado por uma série de arquivos CSS e uma série de arquivos JavaScript que são responsáveis por atribuir justamente essas características específicas aos elementos das nossas páginas, às nossas tags. Ou seja, ele vai possuir classes específicas e atributos específicos que o CSS não possui e nem o HTML. Então, isso passa a se tornar algo complementar ao nosso HTML e ao nosso CSS. O Bootstrap não vai matar 100% a necessidade de termos um CSS, mas o trabalho de nós desenvolvermos à mão todas essas configurações e características torna-se muito melhor a partir do nosso reaproveitamento de código, tá bom? Então, para a gente conseguir atribuir uma característica a um elemento, basta informar na nossa tag qual é a classe correspondente a essa característica que nós queremos atribuir. E vai ser justamente sobre esse desenvolvimento que nós vamos começar a ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, mantenham a mente de vocês aí configurado. Para quem ainda não tem o editor de texto, baixe, que vamos começar a ir pôr a mão na massa e construir realmente uma página e ver esses elementos aí sendo melhor configurados e setados no nosso layout, beleza? Espero que vocês tenham entendido bem o funcionamento da coisa e como esse grande elemento que é o Bootstrap vai funcionar. Na prática, nós teremos alguns exemplos comparando o CSS com o Bootstrap para vocês verem justamente em relação a essa facilidade de desenvolvimento, beleza? Então, obrigada aí pela participação e até a próxima aula. Tá bom? Deixem os seus comentários e dúvidas aí no chat abaixo e nós vamos conversando, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.